Olá, mais uma vez, você que acompanha nosso podcast Perdi o Lápis ou canal do YouTube Homólogo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem angustiante para muita gente, que é a questão relacionada aos estudos e a ansiedade. Afinal, quem é que nunca sentiu aquele frio na barriga antes de fazer a prova? Fica pensando, será que eu estudei o suficiente? Será que dá para passar? Será que as noites que eu passei sem dormir foram suficientes? Serão suficientes para que eu obtenha êxito neste pleito? Pô, a ansiedade é algo muito natural. E ansiedade a gente precisa ter até um certo momento. A gente precisa ter essa ansiedade para que a gente possa se mover, para que a gente possa ter esse gás, ter esse fôlego. Agora, o que eu vejo sempre por aí é uma ansiedade que vai além desse limite natural, né? O que a gente tem hoje é uma geração que vive sob uma pressão muito pesada pelas notas, que vive uma pressão que foge completamente a ideia do que é educar. Se você parar para pensar bem, a importância de educar, de trazer o jovem a ser um cidadão, a participar, a que ele possa desenvolver habilidades, ela meio que desaparece hoje em dia quando a educação vira um comércio e quando a exigência por notas altas para se chegar a uma universidade é acima do que deveria ser, no sentido do que seria a beleza da educação. E aí que a ansiedade se torna algo patológico. É aí que a ansiedade se transforma num transtorno, né? E é isso que afeta completamente a nossa sociedade e esses jovens que estão tentando aí batalhar pelo ingresso em uma faculdade. E aí a gente fica se perguntando por que será que essas coisas acontecem, né? E essa cultura, acho que essa palavra, o termo certo seria cultura do desempenho, que coloca essa nota como se fosse uma medida, a medida do sucesso. Essa cultura do desempenho faz com que esses estudantes eles se sintam avaliados o tempo inteiro, pressionados e buscando resultados cada vez maiores. Mas aí não é somente isso, sabe? Essa ansiedade, ela além da angústia que já traz, ela é alimentada pela procrastinação. Procrastinação, sim, que a gente já falou sobre isso recentemente. A gente fez um vídeo recente, fez um episódio desse podcast recentemente que falava sobre procrastinação, que é justamente essa situação em que a gente termina empurrando por uma série de fatores para um momento mais próximo, por exemplo, de um concurso, por exemplo, de um Enem, né? Quanto mais próximo fica desse prazo, quanto mais perto da prova, a gente fica mais angustiado, a gente fica mais ansioso, né? E a gente fica pensando, pô, e aí como é que a gente vai lidar com todo esse estresse, como é que a gente vai lidar com toda essa angústia, como é que a gente vai lidar com toda essa
ansiedade, né? Existem muitas fórmulas, né? Eu não gosto muito de fórmulas, mas se você prestar atenção, existem meios para a gente tentar amenizar toda essa angústia, toda essa pressão. Uma das coisas que faz muito sentido é, por exemplo, a prática de atividades físicas. Pode parecer besteira, né? Eu, por exemplo, na época em que estudava para concurso, em época que estudava para o vestibular, eu não me preocupava muito com os exercícios físicos. Na verdade, eu não me preocupava nem um pouco. Mas sim, se eu tivesse pensado nisso, se eu tivesse pensado em correr, ou nadar, ou fazer alguma atividade mais prazerosa, sim, eu poderia ter passado tudo isso com menos angústia. Outra coisa interessante também, que você pode fazer de várias formas, são práticas de respiração, práticas de meditação. E aí você pode dizer, cara, quanta besteira você está falando, não dá tempo nem de meditar, não dá tempo nem de respirar. Eu não estou pedindo para você ir para o Tibete, eu não estou pedindo para você ir para uma comunidade em Goiás, Distrito Federal, sei lá. Eu não estou dizendo isso, mas é para você tentar, no intervalo dos seus estudos, dar aquela pausa para respirar. Sentiu que está ansioso, sentiu que está ficando angustiado, pô, dá uma parada, vai fazer alguma coisa. O Domênico de Masi até trazia a ideia do ócio criativo, né? Não é que a gente vai largar tudo para não fazer nada, mas dá uma fugida. Às vezes está muito pesado, às vezes você está naquele ritmo já há tanto tempo, há tantas semanas, e dá uma parada, vai fazer alguma coisa diferente, vai dar uma relaxada. Sim, isso pode demais te ajudar no quesito ansiedade em relação a todos esses momentos dos estudos, né? Então vamos fazer mais vídeos sobre isso, mas esse primeiro é mais para dar uma pincelada na angústia da ansiedade. E se você está estudando, entenda, você não é a única pessoa que está sentindo isso, tá? Muita gente está sentindo isso, e parece que cada vez mais pessoas estão sentindo essa angústia, cada vez mais pessoas estão sentindo essa ansiedade. Vamos sim trazer muitas coisas, trazer muitas estratégias em relação à ansiedade, trazer muitas estratégias em relação à angústia que é passar por todo um ano de preparação, passar por todo um ano de estudos. Até muito, muito breve.